Dragões e dinossauros. Qual a verdade verdadeira? Shalom, querido seguidor do nosso canal, Na Pegada de Yeshua. Esse assunto pode parecer algo superficial, algo meio, uma pegada meio teen, mas de teen não tem nada. Tem tudo a ver e é super relevante com o final dos tempos, porque a palavra do Senhor é a nossa baliza. Se a gente vê um assunto que, por mais que pareça tosco e fora, e você confere, tem realidade na palavra, você tem que respeitar e você tem que ficar por dentro. E a palavra do Senhor diz em Apocalipse, o dragão, a antiga serpente, não é? Então, várias vezes no Antigo e no Novo a Bíblia fala de dragão, sem nenhum tipo de constrangimento. Sem contar as outras expressões que foram substituídas, não é? Uma expressão chamada telharim, eu acho que a pronúncia é terrerim, que é dragão de pequeno porte, não é? E na Bíblia muitas vezes é traduzido erroneamente como serpente. Por exemplo, quando Deus manda Moisés transformar o seu cajado em serpente, ali aparece um tipo de um dragão, é tanto que ele come as serpentes dos feiticeiros de Faraó, não é? Então aparece esse animal com essa natureza bem frequentemente na palavra, bem frequentemente não, mas com uma certa frequência, mas nós ignoramos, não é? Mas a pergunta desse vídeo, só para introduzir também outros mistérios, e o mistério sobre o ouro, por exemplo, importantíssimo sabermos a origem do ouro e a utilidade do ouro e as alquimias feitas com ouro, hein? Muitas coisas interessantes. Logo no começo, lá em Gênesis, estranhamente é narrado, sem falar em ouro antecipadamente, na hora que vai falar sobre um dos rios, já cita que ali há ouro de qualidade. Então é algo que é preciso se pontuar. De mais a mais, nas culturas antigas, sempre o ouro está associado a dragões, não é? Bem como anões está associado a forjadores de armas. Então são alguns mistérios, são algumas referências, culturas e práticas que se repetem em várias sociedades, que para nós tem um sentido interessante e que em geral extrapola a ciência, e não é legal para a ciência abordar, porque vai de encontro, não é? Então o tema desse assunto aqui, só para introduzirmos, é qual a verdade verdadeira, dragões ou dinossauros? Primeiro nós partimos de uma ideia aqui, de um princípio de articular o pensamento e de fazer algumas analogias aqui, é que o seguinte: todas as vezes que a sociedade e a mídia norte-americana, bem como hollywoodiana, enfatiza, bate muito sobre uma ideia, é porque aquela ideia é uma cortina de fumaça. Essa expressão Deus me deu mais ou menos em um mês e eu tenho sido incomodado. E é tão bom quando Deus te desperta para algo assim, que você não fica refém de ninguém. Ninguém falou para você, mas Deus falou com você diretamente. Deus falou claramente essa expressão, cortina de fumaça. E desde então eu tenho visto cortina de fumaça no contexto geopolítico, cortina de fumaça no contexto profético, cortina de fumaça no contexto econômico, não é? Cortina de fumaça no contexto escatológico, apocalíptico. Então, os dinossauros, eu que cresci apaixonado por dinossauros, quem gosta de arte, de desenho, de carimbo, de pintura, como eu, como toda uma geração aí atrás, cresceu apaixonada pelos dinossauros, não é? Eles são bastante massificados na cultura norte-americana e mundial. Toda criancinha é apaixonada pela família dinossauro, né? A família dos dinossauros. Todo garoto de 2, 3 anos norte-americano e também de outros países aqui do Ocidente, eles sabem, eles conhecem, sabem quem é o T-Rex, quem é o Alossauro, o Triceratops,
sabe quem é o Pterodáctilo, sabe quem é o Archaeopteryx, conhece toda essa família de dinossauro, porque é massificado e eles são pintados de cor diferente, e N produções de filmes, de desenhos, de animações, o carisma é incrível, sempre a América está fazendo propagandas, e Super Bowl, que é um dia do esporte muito marcante para a América, sempre aparece os mascotes ali, que são dinossauros, e existe uma gama de artefatos para se vender, tudo falando e massificando, falando dos dinossauros, dizendo que os dinossauros foram seres de 65 milhões de anos atrás, bota bem lá atrás, e aí traz a questão do carbono 14, e aí você sempre tem que olhar para aquela passagem maravilhosa de Jesus em Mateus 24, que diz: não acrediteis. O que é que pode te provar que o carbono 14 tem precisão? Quem é que pode te provar que todas essas ossadas encontradas aí são de dinossauros, com toda essa perspectiva, com esses nomes bem coerentes aí? Claro que é interessante para a ciência inventar toda uma tabela de nomes e ser fiel na etimologia da palavra, na semântica, para a lavagem cerebral ser bem feita. Mas hoje, por causa desse princípio que eu suspeito, todas as vezes que a nova ordem mundial, que as sociedades ocultas quer descer goela abaixo na gente, uma historinha, eles massificam bem e eles pintam de uma maneira bem bonita. Então, você já viu como sempre tem filmes e propagandas e divulgações sobre o sistema solar, o homem e a lua e a terra redonda, toda hora mostrando a terra redonda, não é? Toda hora mostrando dinossauros, sempre investindo em grandes produções, parque dos dinossauros, não é? Nunca para, porque é a maneira de manter a mente lavada, para você não questionar nada, você não pensar fora dessa caixa. Mas se você tem a mente divina, então você não tem a mente bovina, não é? Aí você tem que escolher. Ou eu vou pensar com a mente divina, ou eu vou pensar com a mente bovina. E a mente bovina faz você pensar, e qualquer maneira de pensar diferente do que entupiram na sua mente, você toma susto, você diz: não, é mentira, esse pastor está viajando, esse pastor agora adora trazer história, inventar mistério. Não tem problema. Mas pare para pensar. Tudo que as sociedades ocultas querem massificar, que é mentira, eles massificam de uma maneira, pintam de uma maneira bem bonita para consolidar na nossa mente. O que não é interessante a gente saber, eles não tocam no assunto e eles até menosprezam, não é? Por exemplo, falando um pouco menos agora dos dinossauros e falando sobre dragões. Como vai de encontro à ciência. A ciência levanta a bandeira dos dinossauros de milhões e milhões de anos e quer respaldar com a ossada que achou ali, a ossada que achou aqui, né? Ninguém sabe até que ponto a mentira entra aí, né? Eu sei que é uma porcentagem muito grande. Mas o que nós olhamos, na real, através de tradições orais, que são mais idôneas e mais precisas do que a ciência, porque a tradição oral é a história passada pela ancestralidade, não é? Todo o Antigo Testamento, principalmente o Pentateuco, foi escrito através da tradição oral, né? Pessoas, círculos de Moisés ali, narrando e escrevendo todos os acontecimentos. Então tem uma idoneidade. A tradição oral e a ancestralidade dos povos antigos, sumérios, babilônios, persas, gregos, os escandinavos, os orientais, os mais antigos daqui da América, maias, incas, todos eles não falam de dinossauros. Eles falam de dragões. E você vai procurar nas bandeiras dos países, você não vai achar uma bandeira com dinossauro. Mas você vai achar muitas bandeiras com dragões. A bandeira do país de Gales é com dragão. A bandeira do Butão é com dragão. A bandeira da Inglaterra, aquela bandeira ali, ela faz uma alusão ao seu padrinho, que é São Jorge, que venceu
o dragão, não é? Um dos santos mais populares da Igreja Católica, remonta de 303 depois de Cristo, não é? Então, o dragão, sim, independente de que ciência ache ruim ou não, esse aí está respaldado, documentado, recebe vários nomes, não é? Na Babilônia ele é chamado de Tiamat, aqui nas Américas, no México é chamado de Quetzalcóatl, e Abapala, né? Lá na época de Buda conviveu, foi contemporâneo, e reza a lenda que ele enfrentou um dragão também. Enfim, as histórias antigas, as histórias idôneas, não é? Os contos idôneos, os mitos, que você sabe que um mito não é todo mentira, ele tem a proposta de, através de um conto performático, trazer uma realidade. Então, nós vamos ver que, se fosse para acreditar na real, os dragões, realmente esses existiram, não é? Vamos dizer, trocando em miúdos, falando de maneira mais simples, os dragões existiram, e eu acredito que ainda existem, que virão à tona no final dos tempos, não é? Essa região aí da Inglaterra, aquela região toda, não é? Eu creio que é um lugar muito demarcado e que ainda existem dragões em alguns lugares. Eles são muito bem protegidos. As pessoas chamam de dragão de Komodo, um animal que parece muito mais um dinossauro. Isso aí que eu chamo de cortina de fumaça, para tirar a gente de tempo, para a gente achar que um dragão é simplesmente aquilo ali, não é? Que na verdade não é. Não é? Dragões são animais longevos, com uma longevidade incrível, não é? E que podem hibernar. A palavra do Senhor cita várias vezes dragões. Então eu quero dizer para você, meu irmão, que nós precisamos olhar, discernir todas as coisas, ver o que a palavra aponta e nos mostra. Nós estamos aí vendo que os países, eles são cheios de segredos, cheios de expressões que remontam dragões. A palavra dragão vem de drakon, uma palavra grega que significa serpente gigantesca. Os dragões, possivelmente a sua origem, eles foram plantados aqui na terra como fossem pitbulls do diabo. Assim como os anjos fazem parte do exército de Deus, os dragões fazem parte do exército do diabo. E os dragões, eles são colocados para vigiar ouro guardado em geral. E a Inglaterra tem muito ouro roubado do Brasil através de desidratar Portugal. Portugal roubou o ouro do Brasil e a Inglaterra roubou de Portugal. Então, onde tem muito ouro acumulado, tem supostamente dragões. Isso é o que eu creio, é o que eu sinto no meu espírito. Não tenho medo de compartilhar aqui, também não tenho medo de errar, nem de receber crítica, mas hoje, diferente de como eu cresci, menino ali, iludido, recebendo uma caixinha de lápis de cor para pintar toda a família de dinossauro, hoje, diferente disso, hoje, se for para pesar, para crer, eu creio muito mais nos dragões que estão marcados em todas as sociedades antigas, na China, no Japão, os mongóis, todos eles falam de dragões. No Japão, o dragão clássico do Japão, ele remonta ao tetravô do primeiro imperador. Ele se transformava em gente, muito ligado com os primeiros seres humanos da localidade. Então, eu creio que os dragões, eles são fruto de uma eclosão proposital provocada por anjos caídos. Então, fizeram eclodir dragões aqui na Terra, não é? Já família dinossauro, eu já não creio mais. Para mim, isso aí é historinha que a América quer lavar nossa mente para a gente não prestar atenção nas realidades e fazer a gente só aprender a gostar e amar, não é? E admirar os dragões. Sempre quando aparecem dragões nas histórias, eles aparecem como anti-heróis. Eles não são de tudo mal, não é? Para você ter uma crise sobre o dragão, veja nas grandes franquias aí,
Veja em Game of Thrones, Senhor dos Anéis e tantos outros aí, que você vai entender o que eu estou falando. Espero que tenha sido interessante. Se você gostou, você dá seu like, ativa o sino, compartilha, se inscreve para dar relevância ao nosso canal. Temos tido muito desafio nesse tempo e espero que você tenha gostado desse tema curioso. Shalom, Deus te abençoe.